Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Heloísa, sou enfermeira formada pela Universidade da Amazônia. Atualmente estou realizando pós-graduação em cuidados paliativos e obstetrícia, além de estar também na residência multiprofissional em saúde da mulher e da criança pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará, em parceria com a Universidade do Estado do Pará. O tema da minha palestra é Cuidados Paliativos Perinatais diante de diagnósticos ameaçadores à vida. Bom, para dar início, eu gostaria um pouco de falar sobre a história dos cuidados paliativos, que remonta aos anos de 1947, quando Cicely Saunders, que era a precursora dos cuidados paliativos, ela era enfermeira, assistente social e posteriormente médica, ela acompanhou um paciente chamado David Tyler. Esse paciente ele possui um carcinoma retal inoperável e foi submetido a uma colostomia paliativa. Anos após isso, ela fundou o St. Christopher's Hospice, em 1967. O St. Christopher's Hospice ele era localizado em Londres e foi o primeiro hospice moderno do mundo. O objetivo não era prolongar a vida, e sim dar qualidade de vida àquelas pessoas com diagnósticos ameaçadores à vida ou sem cura. E assim, essa qualidade de vida, ela não era somente voltada àquele paciente, era voltada também à família daquele paciente e fornecia um controle da dor, acolhia o paciente em sua forma social, espiritual, emocional. E assim, a Cicely, ela dedicou a sua trajetória em cuidar daqueles pacientes, defendendo que o ato de cuidar, ele permanecia essencial, mesmo diante de uma impossibilidade de cura. Bom, e o que são os cuidados paliativos? De acordo com o Ministério da Saúde, os cuidados paliativos, eles são uma abordagem que abrange tanto a família quanto aquele paciente que possui uma doença grave ou ameaçadora à vida. E assim, o que seria uma doença grave ou ameaçadora à vida? É uma doença aguda ou crônica ou um conjunto de doenças que juntas elas têm um alto grau de morbidade e mortalidade. E essa abordagem de cuidados paliativos, ela não se restringe apenas a um grupo de pessoas ou a uma faixa etária. Ela abrange diversos diagnósticos, inclusive diagnósticos intraúteros que são ameaçadores à vida e que a gente vai prestar aquele cuidado às gestantes, que se chama cuidados paliativos perinatais. E assim, histórico dos cuidados paliativos perinatais. As primeiras aplicações do conceito de cuidados paliativos perinatais no contexto fetal, elas se deram em 1990 nos Estados Unidos. Já no ano de 2001, houve um avanço nesse modelo de cuidado, onde surgiu uma proposta de acompanhamento para aquelas famílias que decidiam continuar com a gestação, mesmo diante daqueles diagnósticos. E o cuidado era centrado no feto e no recém-nascido, como paciente. E assim, os cuidados paliativos perinatais. Sob a perspectiva da análise ampliada do curso da vida, a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Porém, esse curso da vida ele pode ser alterado diante desses diagnósticos, onde o óbito fetal ele pode se tornar uma realidade. E a aplicação desses cuidados, ela aborda tanto o período gestacional, o parto e o pós-parto. E eles devem ser indicados quando há esses diagnósticos e esses cuidados envolvem a mãe, o bebê e a família. Também a equipe multi, que deve estar mediando todas essas decisões também juntamente com a família. E assim, o acompanhamento ele deve ser feito desde o diagnóstico até o período após o nascimento, onde esse cuidado ele deve ser pautado no respeito à decisão e aos valores daquela família. A abordagem ela deve ser pautada na bioética. Não tem como a gente falar de cuidados paliativos perinatais, sem lembrar da bioética, dos princípios da bioética, que são autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Sendo a autonomia, respeitar a decisão do paciente, beneficência, agir em benefício do paciente, não maleficência, evitar ações que possam prejudicar o paciente, e a justiça, garantir a distribuição justa da saúde para que todos tenham acesso adequado aos cuidados. A bioética nos convida a refletir sobre valores, autonomia e respeito àquela família. Tudo isso está profundamente relacionado ao cuidado paliativo. E situações clínicas que demandam uma abordagem paliativa perinatal.
Lendo o Manual de Pré-Natal de Alto Risco do ano de 2022, eu vi essa frase aqui, que não há na literatura atual um consenso sobre a definição de malformação incompatível com a vida ou feto inviável. Por isso, a melhor definição a ser considerada é de que o feto apresenta uma ou mais anomalias que demonstrem uma letalidade presumida, com incapacidade de sobrevivência sem medidas de suporte vital após o nascimento. E também vi lá uma listagem de situações que demandam a abordagem paliativa perinatal, que são anencefalia, trissomias de 13, 18, que é a síndrome de Patau e a síndrome de Edwards, holopresencefalia, encefalocele com esterilização de grande parte do encéfalo, pentagonia de Cantrell, extenso defeito no fechamento da parede abdominal com órgãos vitais se exteriorizando, Borstalk, síndrome da banda amniótica com lesões em órgãos vitais, e o caso deve ser individualizado, nefropatias graves com anidramia, displasia esquelética letal e gemelaridade imperfeita com compartilhamento de órgãos nobres. Bom, a condução dos cuidados paliativos perinatais no cenário internacional. No cenário internacional, a condução desses casos pode seguir 3 vertentes. A primeira é a terminalidade da gestação diante anomalias sabidamente letais. Isso no cenário internacional, porque no cenário nacional, quando a gente fala de Brasil, a gente só pode realizar um aborto legal em 3 casos, que é abuso sexual, quando a gestação ela representa um risco à saúde da mulher, e em casos de anencefalia. Diagnosticar ainda intraútero as possíveis síndromes e iniciar a abordagem paliativa, e aguardar o nascimento para definir conduta. E agora a gente vai falar um pouco sobre o pré-natal paliativo. O pré-natal paliativo, ele deve ser baseado na comunicação empática sobre o diagnóstico. Vamos fornecer suporte psicológico, social e espiritual àquela família. Vamos fazer o planejamento do parto e os cuidados ao recém-nascido. Vamos preparar a mãe, a família para o parto e os possíveis desfechos daquela gestação. Respeitar a decisão e valores da gestante e da família é essencial. E acolher, escutar aquela família, ouvir que eles falem sobre seus medos, suas expectativas. E assim, é uma situação muito delicada. Então, devemos, como profissionais, saber conduzir aquela situação. E além dos cuidados no pré-natal, vamos também realizar os cuidados paliativos após o nascimento daquele bebê. Quando o bebê nasce, o foco agora dos cuidados paliativos é garantir conforto e dignidade, independente do tempo de vida daquele bebê. E o objetivo principal é fazer com que aquela passagem ela seja serena, cercada de amor, carinho da família com aquele bebê, presença e o principal, acolhimento. Muitas famílias relatam que esses momentos, por mais breve que sejam, eles são essenciais e trazem significado, paz, memória. E podem ser realizados diversos registros para que aquela família ela tenha uma lembrança física daquele bebê. E aí a gente vai fazer de tudo para proporcionar aquele contato daquela família com aquele bebê. E o acompanhamento emocional dessa família após o óbito, no momento de luto, é essencial. E aqui eu trago algumas imagens, né? Como a gente pode ver, cartinhas com carimbo do pezinho do bebê, visita do irmão mais velho àquele bebê. E aqui, ó, um berço resfriado, preserva o corpo do bebê natimorto para confortar os pais. Se eu não me engano, somente em um hospital aqui no Brasil tem esse recurso de um berço resfriado para que aquela família ela possa passar mais tempo com aquele bebê, se despedindo, para que outros familiares possam vir e ver aquele bebê. Aqui, ó. Bebê era batizada na UTI neonatal do Hospital Regional do Baixo Amazonas. A pedido da mãe e com o apoio da direção, a cerimônia foi celebrada com presença da mãe, dos padrinhos e de profissionais da saúde. Vocês estão vendo que tudo isso faz parte dos cuidados paliativos perinatais. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma situação que eu vivenciei na minha prática. Foi assim, o irmãozinho mais novo pedia muito para os pais
um outro bebê, um outro irmão. E aí, toda noite ele orava para ter aquele irmão. E aí a mãe conseguiu, né, ficar grávida e tudo. Foi uma gestação muito esperada, muito desejada. E eles fizeram um pré-natal correto, as ultrassons. E a única coisa que constava era que o bebê, o feto, ele tinha uma alteração em um dos rins. E aí, no momento do nascimento, perceberam que ele havia nascido com diversas malformações. O diagnóstico foi síndrome de Patau. Bom, o maior dilema daquela família era como contar para o irmãozinho mais velho que o bebê não iria sair daquela UTI. Porque ele foi muito desejado e os pais não sabiam como contar. Enfim, conseguiram levar o irmãozinho mais velho para visitar o bebê. E uma coisa muito bonita que aconteceu foi que essa criança, ela disse que ia aceitar o irmão de qualquer forma. E que ele iria aceitar o bebê da forma que Deus mandou. E assim, gente, foi uma situação que me marcou muito, sabe? Tá, e agora a gente vai falar sobre a espiritualidade. A espiritualidade, ela oferece significado, consolo e esperança àquela família. E ela não se limita apenas à religiosidade. A espiritualidade é tudo aquilo que dá existência, que traz consolo, esperança e força diante daquele momento tão delicado que aquela família está vivendo. E essa espiritualidade, ela pode ser expressa por meio de crenças religiosas ou valores pessoais. Deve ser respeitada por todos e acolhida em todas as formas. O cuidado espiritual, ele pode ser expresso de qualquer forma, tá? Rituais, preces, momentos de silêncio, reflexão, e a nossa obrigação é respeitar. E favorece o enfrentamento, né? E fortalece o vínculo entre a equipe e a família. E assim, há ainda uma certa dificuldade na implementação dos cuidados paliativos perinatais. E essas dificuldades, elas vão desde barreiras institucionais, como uma ausência de fluxos, ausência de uma estrutura física, e até a ausência também de treinamento profissional. Muitos hospitais ainda não possuem uma equipe capacitada para aquele tipo de situação. E essas barreiras, elas acabam fazendo com que muitas famílias, elas vivam o luto de uma forma solitária e desamparada, sem o suporte que essas famílias realmente merecem. E aí vem a importância de falarmos sobre os cuidados paliativos perinatais e propagarmos cada vez mais informações sobre esse tipo de abordagem. E entender que o cuidado paliativo, ele não diz respeito somente sobre o fim da vida, e sim sobre não desistir. É sobre cuidar com dignidade, humanização, respeito até o último instante de vida daquela pessoa. Falam sobre vida, e mesmo que essa vida ela seja curta, que ela seja respeitada, honrada, cheia de vínculo e amor. E o nosso papel como profissional de saúde é garantir que tudo isso aconteça. Bom, essas são as referências que eu utilizei para preparar essa apresentação. E aqui, para finalizar minha apresentação, eu trouxe uma frase de que o sofrimento humano ele só é intolerável quando ninguém cuida. E bom dia, obrigada a todos que assistiram a minha palestra. Tchau, tchau.